Bom dia a todos. É uma alegria muito grande hoje estar na presença de vocês e ao lado das nossas painelistas para um painel bastante interessante, com muitos assuntos a se falar, com muita inspiração para proporcioná-los por meio do evento do Daivin. Então, eu quero iniciar me apresentando. Meu nome é Isabel Alves Azevedo, eu sou executiva de pessoas e transformação da Fairfax, sou também conselheira da Sou Segura, sou mãe da Isabela, Isabela tem 8 anos, sou mulher de José, sou branca, loira, de olhos azuis, visto hoje para esse painel uma saia cor de vinho e uma blusa branca. É um enorme prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Quero agradecer a toda a organização do Daivin por nos proporcionar esse encontro, agradecer a Sompo por nos recepcionar e agradecer a todas as nossas painelistas e vossas empresas por permitir que vocês possam estar conosco compartilhando as suas histórias, os seus desafios e como que nós juntos podemos inspirar mulheres e mães a crescer em vossas carreiras. Então, eu convido as nossas painelistas, Alessandra Zeppelini, Aline Cipolla, Camila Calé e Roberta Caravieri, para que elas possam fazer a apresentação delas como mulher, mãe e executiva nessa frente de maternidade e o impacto dela nas organizações. Por gentileza, eu convido a Aline para que ela possa fazer a sua apresentação. Obrigada, Isabela. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Já deixo também na largada um agradecimento aqui ao Festival Daivin pelo convite, à Sompo por esse espaço maravilhoso que a gente está aqui, e à MetLife também, empresa que eu vim representar. Sou a Aline Cipolla, tenho 37 anos, sou superintendente de sinistros na MetLife. Agora, em outubro, eu completo 7 anos na trajetória da MetLife, né? Minha trajetória também é composta aí por desafios em outras companhias de seguros. Sou apaixonada pelo que eu faço. Sou me autodescrevendo também, né? Estou aqui com um vestido bege, com uma pequena barriga aqui, mas já é uma barriga de quase 8 meses. O meu filho está aqui no meu ventre, o Valentim. Estou com calçado branco. Falando um pouquinho mais de mim também, sou casada com a Jaque. Abrindo um pouco mais para vocês também, eu demorei muitos anos para falar sobre mim, sobre a minha relação. Então, queria começar aqui me apresentando, falando sobre isso, antes de falar da minha trajetória aqui que está iniciando como mãe, né? A MetLife foi, sem dúvida, a empresa que mais me abraçou e que mais me deu liberdade de ser quem eu era, que tirou todos os medos que muitas vezes uma pessoa LGBT tem, de se abrir, de dizer quem é, e de pensar que muitas vezes a carreira pode ser comprometida por conta de uma orientação sexual. Então, eu vivi por muitos anos na minha trajetória profissional esse medo, esse fantasma. Então, eu queria já dividir, né, logo nesse início, esse depoimento, que é para estimular, né, quem estiver aqui na sala, quem estiver assistindo virtualmente, para que vocês busquem ser vocês mesmos, tá? Eu era uma pessoa feliz antes de eu abrir mais minha família no ambiente corporativo, mas não posso deixar de falar que hoje em dia eu sou muito mais feliz, sou completa. Então, esse é o primeiro ponto, assumir minha relação com a Jaque, 12 anos que a gente está juntas, e agora a gente está dando um passo, né, um crescimento de família. Eu, particularmente, já queria ter tido esse bebê um pouquinho antes, mas, enfim, questões de casal, né? E a gente, no ano passado, tomou essa decisão de, poxa, vamos tentar ter um filho, né? E aí, enfim, como nós somos um casal homoafetivo, a gente tem que passar por um processo, né? E no processo nosso aqui, a gente escolheu a fertilização in vitro. Foi uma decisão pessoal minha, eu tomei a decisão de abrir para minha gestora, que é uma pessoa maravilhosa, a Mariana, e eu quis abrir também para minha equipe, porque era um plano de vida pessoal meu, só que é um plano que eu me sinto tão à vontade no ambiente que eu faço parte, que eu decidi abrir. Até porque eu ia me ausentar, né? Eu ia precisar de alguns momentos de maior momentos comigo.
O tratamento da fertilização não é um tratamento tão simples, mas ao mesmo tempo, se você tiver uma rede de apoio adequada, desde, no meu caso, a médica que a gente escolheu, a clínica, a minha esposa, tudo flui melhor. E quando eu abro para minha equipe, para minha gestora, eu ganho mais rede de apoio. Então foi maravilhosa a decisão. E aí fizemos o tratamento, deu tudo certo. As coisas acontecem quando precisam, né, acontecer. Deu certo de primeira, para vocês terem ideia. E aí, logo na sequência, no início desse ano, né, então, veio o tão esperado teste positivo do bebê. Então, eu já me sinto mãe, né? Eu costumo dizer assim que a transformação já veio, né? A transformação que todas dizem. Então, eu já me sinto mãe, eu já me sinto abraçada pelos meus amigos, pela minha família, pela empresa que eu trabalho. Desde que eu anunciei a gestação, que agora está muito próximo de vir o meu bebê, eu tive um apoio total na empresa. Desde a minha equipe inteira, meus colegas de trabalho, RH da empresa, minha liderança, liderança regional. E um cuidado extremo, pessoal, um cuidado enorme com a minha transição. A posição que eu ocupo hoje é uma posição de muita responsabilidade na empresa e precisa ter uma pessoa, né, para ficar à frente, para cuidar nesse período. Então, houve todo um cuidado para que essa transição ocorresse, já está ocorrendo, e em breve, né, o grande momento aqui da minha vida vai vir. Eu estou bem, estou em paz, estou super tranquila, e também estou tendo esse momento todo, pessoal e profissional, no meu melhor momento profissional da vida. Então, esse é um ponto também que me dá um orgulho muito grande, assim, uma segurança muito grande. Vou receber o maior presente da minha vida, mas também estou no meu melhor momento profissional. Então, eu só consegui também tomar essa decisão através do ambiente que eu trabalho, através do meu autoconhecimento como pessoa, como profissional. Então, essa seria a minha abertura aqui, Isa, e um pouco de depoimento já também. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Temos pergunta para você depois, hein? Vamos com Roberta? Bom dia a todos. Agradecer o convite, a oportunidade de a gente estar num evento tão importante como esse do Daivin, comemorando aí 10 anos de existência. Prazer para a gente estar aqui. Eu sou representante da Sompo, então um orgulho ver aqui tantas pessoas presencialmente e pessoas que estão online acompanhando. Bom, meu nome é Roberta, eu sou responsável pela área de recursos humanos, comunicação interna e sustentabilidade aqui da Sompo. Sou divorciada, sou mãe de uma jovem advogada, colega da Camila, lá do Matos Filho, de 23 anos. E a minha experiência com a maternidade foi incrível, né? E ouvir a Aline falando é tão inspirador como as empresas precisam apoiar a gente nesse processo. No meu período, há 23 anos atrás, quando eu era gestante ainda, quando eu entrei em licença maternidade, eu fiquei enlouquecida, sempre trabalhei muito e pensei, não quero mais voltar a trabalhar, quero ser mãe. Quero me dedicar para minha filha. E aí, naquela época, eu tive um líder extremamente empático que me procurou e disse, olha, eu acho que você pode ficar um pouco frustrada se você parar de trabalhar. Você gosta tanto de trabalhar, então eu tenho uma proposta para te fazer. Você volta de licença maternidade, reduz sua jornada de trabalho. Naquela época não existia o home office, né, gente? 23 anos atrás, a gente nem pensava em trabalhar à distância. E ele disse, olha, você é importante para mim, importante para a nossa equipe, então volta, reduz sua carga horária para 4 horas, fica alguns meses e aí você vai tendo essa experiência de se readaptar ao trabalho, se readaptar como mãe, e aí depois a gente vê como fica. E graças a ele, eu tive a oportunidade de ficar 8 meses trabalhando meio período. Depois que eu voltei da minha licença maternidade, graças a isso eu consegui amamentar minha filha até ela completar 2 anos de idade. Quem amamentou, amamenta, sabe a importância
da gente estender o máximo possível. Então, tive muito apoio em casa, obviamente, né? Tinha uma rede de apoio para me ajudar aos cuidados com a minha filha, mas tive esse respaldo da empresa. E isso foi tão vital para mim que isso só impulsionou a minha carreira depois disso, né? Então, eu assumi meu primeiro cargo de liderança, minha filha ainda era pequena, tinha só 3 anos, e desde o começo ela sempre teve muito orgulho da mãe dela trabalhar o dia todo. Então, hoje, vejo minha filha aí seguindo uma sucessão, sendo aí uma profissional super realizada na vida. Então, o recado que eu deixo é: a gente também precisa ter bastante determinação nesse processo, né? Não basta ter uma rede de apoio, não basta a empresa querer apoiar, a mulher precisa querer, né? A mulher precisa entender que ela consegue dividir aí todas as perspectivas e se colocar no lugar que ela quer estar, né? Então, quando a gente se prioriza sem deixar o outro do lado, sem deixar sua equipe do lado, sem deixar seus filhos do lado, seus colegas, seus companheiros, a mulher consegue estar onde ela quiser. Então, eu sou bastante realizada dos 2 lados. Hoje eu estou aqui como diretora, então, se não fosse talvez o apoio que eu tive lá atrás de um grande líder, talvez eu tivesse recuado um pouco, talvez tivesse sido diferente, mas contar com esse apoio, principalmente do time também, da equipe, na época foi vital. Então, por mais empresas que acolham esse momento e que apoiem todas as perspectivas que as mulheres querem adotar para a sua vida. Obrigada. Obrigada, Roberta. Vamos com a nossa querida Alessandra. E bom dia para todo mundo que está aqui, bom dia para as pessoas que estão online. Eu sou a Alessandra Zeppelini, sou a líder de recursos humanos da Marsh McLennan. Eu me identifico como mulher, tenho a cor da pele branca, tenho cabelo claro, castanho claro, na altura dos ombros, e hoje estou vestida com uma calça creme, sandália creme e uma blusa laranja. Tenho 1,63 m de altura. Eu acho que eu estou nessa vida de diversidade e inclusão há pelo menos uns 15 anos. Sou mãe também de 2 meninas, da Júlia e da Aline, e também tenho o desafio de conciliar aí a vida pessoal e a maternidade com a carreira profissional. Igual a Roberta, tive minha primeira posição gerencial com a minha filha mais velha, com 3 anos de idade. Foi, eu diria que uma aventura, num tempo em que a gente não tinha celular, não tinha, né, possibilidade de home office, então foi muito desafiador. Eu contei muito com a rede de apoio, então é bastante importante. Eu assumi essa posição numa empresa incrível, que tinha o conceito de diversidade. Foi lá que eu tive meu primeiro contato, a minha primeira experiência com temas de diversidade, uma empresa muito aberta, muito acolhedora. Então foi uma experiência incrível. E a gente precisa dessa rede de apoio, né? Não só na companhia, mas a nossa rede de apoio pessoal também. Então eu contei com minha mãe, com o meu pai, com o meu esposo, né, para ajudar nesse desafio da maternidade. Então, esse caminho a gente também precisa ter muito claro o que você quer. Então, para mim, eu sempre tive muito claro que eram 2 sonhos, da maternidade e da carreira. Então, eu me dediquei a eles igualmente. A gente pode estar no lugar que a gente quiser, né? Então, essa foi a minha experiência. Muito bem, obrigada. Camila, vamos. Bom dia quem está presente aqui, bom dia quem está nos assistindo do trabalho, de casa. É um prazer enorme estar aqui com todo mundo, é um prazer estar nesse evento do Daivin. Eu sou a Camila Calé, sou sócia do escritório Matos Filho, a gente apoia o Daivin desde o primeiro evento aqui no Brasil, e eu sou uma entusiasta de diversidade e inclusão e tento viver um pouco isso de uma forma muito genuína em todos os seus aspectos. Eu me identifico como uma mulher,
tenho 1,82 m, sou bem alta, gente. Tenho cabelos claros, na altura dos ombros também, olhos claros, pele branca. Estou com uma calça bege, um blazer um pouco mais claro e uma blusa vermelha por baixo. Eu hoje aqui tenho um desafio muito grande para falar para vocês. Eu vou falar de uma outra fase da maternidade, e aqui acho que é importante recortar, é a minha maternidade. Então, não é maternidade num sentido aqui amplo, genérico, que é para todo mundo, né? Então, pelo meu descritivo, meu descritivo pessoal, eu já tenho que fazer esse recorte desde já. Eu sou uma mulher branca, né? Eu sou uma mulher que teve a vida inteira rede de apoio familiar e paga. Então, eu tenho um suporte muito grande desde sempre. Venho de uma família com uma posição social privilegiada, então tenho que me reconhecer nesse lugar de privilégio, de ter muito mais facilidade, e isso me faz ter um olhar para todas as mulheres e para a maternidade com um cuidado muito maior, de não entender que a minha realidade é a realidade que deve ser aplicada a todo mundo. Então, não é a mesma, e eu tenho isso muito claro para mim. E com isso, já fazendo aqui uma observação, é óbvio, eu não critico outras mães, né? Eu tenho um cuidado muito grande em inúmeras situações, eu não critico outras mães, né? Eu acho que cada uma de nós aqui sabe muitíssimo bem as dores, as dificuldades, os desafios que tem, a gente sabe que são inúmeros. Mas eu tenho aqui um viés para contar um pouco para vocês e para comentar sobre maternidade e carreira, que é a maternidade de adolescência e a carreira. Eu sou mãe da Nicole. A Nicole tem 14 anos. Uma parte do meu time está aqui, eles sabem, eu falo da Nicole o dia inteiro, gente. Eu sou eu sei, me reconheço, eu sou insuportável com isso. Mas pensar a adolescência, pensar a maternidade na adolescência foi para mim um processo, e eu escolhi aqui 4 pontos para falar rapidamente para vocês, que o primeiro, óbvio, é esse recorte social de privilégio que eu tenho que fazer, que é super relevante, mas eu escolhi mais 3 outros pontos para falar um pouco dessa maternidade de adolescente e carreira. Então, acho que o primeiro ponto aqui foram as escolhas que eu fiz, né, em como ser mãe de adolescente, e essas escolhas, é óbvio que a maior parte delas está muito baseada no que eu vivi. Então, na minha experiência como adolescente, então uma adolescente no final dos anos 80, né, com questões sociais completamente diferentes de hoje, tecnologia completamente diferente ou inexistente, né, e outros aspectos a serem discutidos, e pais de uma outra geração que também tinham vivências muito diferentes. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar muito para as minhas experiências e entender o que eu vivi, para também tomar um cuidado de refletir hoje na maternidade da minha filha adolescente. Então, acho que as minhas escolhas, elas não foram escolhas aqui impensadas. Na verdade, elas são muito refletidas, buscando muita informação, estudando muito e tudo mais. Mas o que eu poderia falar para vocês dessas escolhas? E essas escolhas me levaram a um comportamento como mãe de adolescente, a um tipo de comportamento como mãe de adolescente. A primeira foi começar a construir a maternidade de adolescência antes da adolescência chegar. Né? Então, a adolescência chega muito rápido, tá, gente? Ela faz assim, tum, e ela chega. E você piscou, ela chegou. E aí você fala, meu Deus, cadê a minha criança, meu bebê? Meu bebê, minha criança já era. Sou ótima mãe de bebê, mas talvez não uma mãe também desenvolvida para adolescente. E você ouve de tipo o tempo todo, ai mãe, e do dia para a noite, você fala, meu Deus, eu quero aquela coisa fofa que eu tinha antes. Mas enfim, então acho que a primeira coisa foi constatar que isso ia chegar rápido, né? E como que eu ia me comportar com isso daí? Como que eu ia também me sentir com tudo isso? Então, comecei primeiro a pensar muito isso. Do pensar, eu passei para o aprender. Né? É óbvio, eu fui atrás de informação, eu fui ouvir milhões de coisas, eu fui ver documentário, eu fui entender o que era o desenvolvimento
humano, numa perspectiva da sociedade, da humanidade, para falar, meu, que bicho é esse? E foi uma viagem, vamos dizer assim, muito interessante, porque é óbvio, nessa história eu também resgatei a minha própria adolescência, entendi um monte de coisa da minha própria adolescência, coisa que na época a gente não tinha nem conhecimento, né, e nem atrás, talvez até existisse, o conhecimento ele existia já de muita coisa, mas a gente não buscava, não tinha formação para buscar. Então eu fui atrás para redescobrir e aprender muito sobre isso. Nesse caminho de aprender, gente, eu encontrei uma beleza, sim, e preciso confessar para vocês, eu sou fã de adolescente. Sim, quem odeia adolescente vem falar comigo. Eu adoro, eu sei tudo, eu sei todas as trends, eu sei o que está acontecendo. Eu sou altamente frequentadora do TikTok, gente. Eu tenho que botar tempo no TikTok, senão eu durmo 2 horas mais tarde porque eu fico no TikTok. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Eles têm razão, entendeu? Então, assim, eu realmente passei a admirar muito, passei a ver uma beleza incrível, passei a entender a importância do desenvolvimento humano na adolescência. Se a gente não passar por tudo aquilo, não viver tudo aquilo, a gente não vai se tornar adulto, né? E passei a ter muito mais consciência do meu papel ali, né? E esse olhar para o desenvolvimento me fez a ter um respeito muito maior pelo processo de adolescência. Então, o respeito que eu tenho é muito grande pelo adolescente. E aí, caminhando um pouquinho, eu tenho, óbvio, com isso, eu criei inúmeras estratégias, né, que eu vou dividir aqui com vocês, algumas delas, mas a primeira eu já comentei, e todas elas são estratégias de proximidade, todas elas são estratégias de aprendizado, e percebam como eu falo muito a palavra aprender, aprendizado, é muito diferente das gerações anteriores, em que os mais velhos ensinavam. A gente aprende muito mais com os nossos filhos adolescentes do que os nossos pais se colocavam aprendendo com a gente. Eles sabem pra caramba, a velocidade deles é enorme, a quantidade de aula que eles têm nas escolas não dá para comparar com as que a gente teve, com a que a minha geração teve, as anteriores também tiveram. Então, a gente aprende muito. Nós somos a primeira geração de pais de adolescentes que aprendem com os filhos. Então, isso é muito importante a gente entender isso. E aprendendo com eles, em primeiro lugar, se colocando nesse lugar de estou aprendendo. Então, assim, mãe, você não viu isso ainda? Eu falo, não, me explica. Né? Cheguei há um tempo atrás, virei para ela, assim, eu pergunto coisas muito banais, eu vejo coisas nas redes sociais e falo, meu Deus, não tenho a menor ideia do que é isso. E vou e pergunto. Falo, filha, o que é isso? Ah, mãe, isso é isso, isso e isso. É a primeira vez que eu ouvi falar do Discord. Eu cheguei para ela e falei, filha, você tem Discord no teu celular? Tenho, mãe. E para que exatamente que ele serve? Não, mãe, é uma rede, mas ele é melhor para usar assim, assim, assado. Eu falei, mas você está me descrevendo igual o WhatsApp. Por que Discord, não WhatsApp? Mãe, que o Discord tem uma tecnologia que ele suporta mais tempo para a gente poder ficar dividindo tela e conversando enquanto a gente está jogando. Eu falei, entendi. Assim, pergunto o tempo todo. Mas com isso eu tive que traçar estratégias de proximidade, porque eu também, para poder perguntar, aprender e ter proximidade, eu precisei criar coisa ali e falar, bom, o que eu tenho ali para ficar próxima. Então, primeira coisa, entrei, lógico, para as redes sociais. Sucumbi total, gente. Sou fã de TikTok, não uso Facebook. Facebook é coisa de velho. Meu Facebook só serve para olhar quem faz aniversário. Não olho nunca aquilo lá. E realmente, depois você acostuma com o TikTok, o Facebook ficou horrível como tecnologia. Né? Então, mergulhei em rede social. Criei estratégia na família, e aí fiz isso com meu marido junto. Exercício, a gente faz tudo junto em casa. Pilates 2 vezes por... Meu time sabe, Pilates 2 vezes por semana. Eu, meu marido e minha filha. Né? Então, assim, são momentos muito divertidos, engraçados. A gente faz uma ginástica tremenda na nossa agenda para poder ter esses momentos, né? Para poder conseguir estar ali fora do momento, dentro de casa, arrumando alguma coisa, arrumando aquilo, vendo lista de supermercado, fazendo aquilo, fazendo... Então, a gente tem um momento... O momento do Pilates é divertidíssimo. O momento do Pilates é o momento que minha filha conta tanta coisa da escola, mas tanta coisa da escola.
Então, assim, é muito interessante, porque a gente vai ouvindo ali, talvez ela não contasse, se a gente estivesse em casa, eu estivesse, sei lá, separando roupa para colocar para lavar na máquina. Outra coisa também é conseguir entender interesses de vídeos, filmes, documentários. Então, em casa, a gente tem gostos completamente diferentes, eu e meu marido. E o curioso é, minha filha acompanha os dois. Então, eu sou uma pessoa que eu amo documentário. Eu sou a pessoa da não ficção, né? Eu adoro não ficção. Então, chegar para mim, série com ficção, gente, eu durmo no primeiro episódio. Então, eu preciso de não ficção. E aí, minha filha aprendeu a gostar de não ficção e ela assiste tudo quanto é documentário comigo. E com meu marido é o oposto, é o cara da ficção total. E aí, ela assiste tudo com ele. Então, ela tem momentos com os dois ali juntos e a gente faz muito isso com ela também, o que também dá uma proximidade muito bacana. Outra coisa também é criar férias, viagens, né? Aquilo que a gente pode ter, pode oferecer. Óbvio, eu vejo um monte de coisa que é no interesse dela, né? E o que é interesse dela também é muito interessante, também é muito legal, né? E a gente aprende, curte pra caramba e consegue ela fazer com que ela tenha interesse em ficar com a gente também mais tempo, sair com a gente, viajar com a gente. E aí, óbvio, a gente tem rituais na família. A parte de ritual é interessantíssimo para nós seres humanos, né? A gente gosta de ritual, né? A gente gosta de fazer a mesma coisa, de repetir, de ter aquela coisa, aquele lugar de conforto nosso. Então, a gente também cria ritual. E como que isso tudo... Eu vejo isso de melhoria na minha carreira e olho para tudo isso na minha carreira hoje, sendo mãe de adolescente e vivendo tudo isso. Primeiro, eu acho que facilita muito o diálogo com as novas gerações. Eu acho que a gente fica num linguajar até bastante contemporâneo, a gente fica super antenado, super mesmo. A gente tem uma linguagem, uma comunicação muito mais fluida com as novas gerações. A gente tem uma admiração pelas novas gerações muito maior, entende qual que é o papel do jovem para valer na sociedade e tudo que o jovem de fato consegue modificar e consegue ser disruptivo. Nós não somos disruptivos aos 50 anos, tá? Não somos. A gente quer manter o nosso status quo e a gente morre de medo de perder tudo que a gente conquistou. Então, a gente é disruptivo quando a gente é jovem. Então, a gente realmente aprende muito. Isso trouxe para mim uma bagagem na minha carreira e um olhar para a minha carreira como gestora, né, como olhando os jovens dentro do escritório, como olhando as novas gerações que estão vindo, com um ganho muito grande, né, e me fazendo, inclusive, talvez assim, ser uma pessoa que não só consegue atuar muitas vezes como talvez uma melhor gestora, mas me sentindo também melhor gestora, porque eu entendo um monte de coisa, eu olho e para mim tá ok. Para mim é legal isso. Então, aquela questão de admirar esse período de adolescência, né, de gostar dessa fase, gostar de passar por isso, ela é genuína. E ela vai se transformar efetivamente nesse olhar para a gestão dentro do meu papel como gestora de jovens, né? Considerando que a gente tem uma massa de jovens muito grande nas empresas. Então, acho que era a minha primeira contribuição aí sobre a maternidade de adolescência e a carreira, e como que eu estou olhando isso na carreira, e confesso para vocês que eu estou achando que é uma caminhada muito, muito bacana. Né? E tenho certeza que a próxima vai ser também. Né? Eu vou ter já uma jovem mulher, mas eu brinco que a adolescência, de acordo com a neurociência, vai até os 25 anos e, portanto, até os 25 ela vai ficar do lado da mamãe. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Camila. De fato, são 4 relatos de muito valor, de muita relevância para todos nós, porque o processo maternar, ele é um processo longo, né? Então, a gente costuma dizer que o impacto da maternidade não significa só o período de gestação, como temos a Aline aqui, que trouxe muito bem o relato dela. Nós temos a fase do bebê, que são processos que a gente passa por situações do qual permaneço na carreira, não permaneço na carreira,
dou continuidade, reduzo o meu tempo, tenho uma condição privilegiada ou não para tomar essa decisão, tenho contas para pagar, que eu acho que a Camila trouxe aqui uma fala que é muito importante. Nós sabemos que cada mãe e cada mulher tem uma luta. Nós sabemos que cada mãe e cada mulher tem uma batalha, seja uma batalha de desafios emocionais, sociais ou financeiros. Mas a nossa proposta nesse painel foi ilustrar para vocês que cada mãe passa por uma fase dentro da maternidade e nós, dentro das organizações, também acompanhamos todas essas evoluções. Acho que a Aline trouxe na fala dela o quanto ela está feliz e realizada com as práticas que a empresa desenvolveu para acolhê-la nesse processo de gestação, colocando os aspectos da diversidade e inclusão, que foi bastante relevante para que nós tivéssemos a oportunidade de apreciar. E nesse sentido, eu queria muito ouvir a Alessandra e a Roberta, como duas executivas de duas companhias que trabalham práticas para mães, que trabalham o desenvolvimento da mulher para que a mulher possa se desenvolver nessa carreira. E quero abraçar toda a fala que a Camila trouxe para que nós façamos aqui uma fala de como que as organizações hoje apoiam mulheres nas suas diferentes fases da maternidade. Então, gostaria de ouvi-las, acho que vai ser interessante vocês compartilharem conosco como é que nós estamos abraçando essas mulheres e qual é o papel do desenvolvimento. Camila trouxe isso de uma forma bastante positiva. Nós aprendemos com os adolescentes também, né? E nós aqui hoje, dentro das organizações, nós temos uma vasta rede de adolescentes que são a geração Z se conectando conosco e qual é o nosso papel nesse desenvolvimento, assim como qual é o nosso papel para acolher as mães gestantes e que estão com seus bebês em suas licenças maternidades, para que elas se sintam acolhidas e prósperas dentro da organização. Vamos lá, eu começo? Vamos lá. Então tá bom. Esse apoio, como a gente falou, é fundamental, né, da companhia nesse desafio aí das mulheres, né, das mães em conciliar a maternidade com as suas carreiras. Eu diria que a resposta para isso está em duas frentes que são distintas. A primeira eu considero mais simples, não é fácil, de jeito nenhum, mas é mais simples que é ter as políticas de apoio, né? Os programas de apoio, os programas voltados para a valorização mesmo da diversidade. E a segunda frente, que para mim é mais desafiadora, é você nutrir uma cultura organizacional que seja uma cultura organizacional de acolhimento, né? Acolhimento e promoção mesmo da diversidade, da equidade e da inclusão, né? Então, a gente, lá na Marsh McLennan, a gente trabalha nas duas frentes, né? Na primeira, a gente tem vários programas de apoio, né? Para gestante. Na verdade, a gente tinha um programa de apoio à gestante, a gente estendeu esse programa para apoio à família, né? Então, hoje a gestante tem apoio de nutricionista, de psicólogos, de enfermeiros, né, ou enfermeiras obstétricas também, que acompanham a gestante durante todo o seu processo de pré-natal. E a gente também faz o acompanhamento do companheiro ou da companheira, independente da composição familiar, né? Então, esse programa é para o pré-natal e depois, no retorno da colega de licença maternidade, também tem um acompanhamento com muito aporte de conteúdo. Nessa fase é muito importante planejamento, né? Muda Exatamente. Tudo na vida. Então, é muito importante o planejamento dentro dessa nova condição pessoal e familiar. Então, a gente aporta conteúdos também que ajudam nesse planejamento, né? De organizador, de tracking de hábitos e tudo mais. Então, esse é um programa. A gente tem a licença maternidade estendida, né, de 6 meses, e a gente tem a licença paternidade também estendida de 35 dias, né, para que os pais também possam ajudar, né, as mães no apoio
ao cuidado com as crianças, né, com os filhos. A gente tem também auxílio creche, então faz parte do nosso pacote, salas de alimentação. A gente tem a isenção de coparticipação durante o período de gestação para mulher dependente ou titular. E a gente tem uma coisa que é muito, muito valorizada por todo mundo, que é a flexibilidade no trabalho, né? Essa possibilidade de trabalho, a gente tem o trabalho híbrido, também horário flexível e as colegas que voltam de licença maternidade também normalmente fazem arranjos de trabalho remoto, logo no retorno, por um tempo depois do retorno ao trabalho, né? Essa fase é super desafiadora também. E do lado de cultura, a gente sempre trabalha com desenvolvimento de liderança para criar esse ambiente de acolhida. Então, a gente tem muitos programas para líderes, né? Então, assim, o apoio primeiro dos líderes sêniores dentro da organização, né? Nosso CEO e os 4 presidentes das companhias da Marsh McLennan apoiam incondicionalmente, né, o tema de diversidade e inclusão. E a gente também tem os programas de liderança em todos os níveis, para comitê executivo e até o nível de coordenador, para que os líderes consigam criar esses ambientes acolhedores. Então, a gente tem várias situações, e não são casos isolados, de pessoas que foram promovidas, né, durante a licença maternidade. Então, temos casos recentes aqui, várias que voltaram de licença maternidade ou antes de sair de licença maternidade. Então, quer dizer, essa não é, né, um impeditivo para a carreira de forma alguma, e isso é uma coisa que a gente valoriza. Então, faz parte da cultura mesmo, daquilo que a gente valoriza. Então, a gente tem orgulho desses casos e contar esses casos e replicar esses casos. Então, acho que são essas 2 frentes de apoio que são muito, muito importantes nesse momento de maternidade, né? Perfeito, muito bem. Olha, esse assunto é tão inspirador que eu me empolguei tanto que eu nem fiz minha autodescrição. Então, vou fazer agora. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, quase loiro escuro, na altura do ombro, e estou vestida de preto, calça preta, blusa preta, sapato preto. Então, a maternidade é tão empolgante que a gente já engata na quinta e esquece de se autodescrever. A gente estava conversando, a Alessandra e eu, um pouco antes de começar, e como é bacana ver que as práticas são comuns em muitas empresas, e acho que o nosso segmento ganha absurdamente com isso. Falei, Alessandra, agora lascou, né? Você vai falar, eu vou falar, eu também. Mas acho que 2 coisas que a Alessandra trouxe, que são muito importantes e que a gente prioriza muito aqui na Sompo. A questão da cultura, a questão do acolhimento e olhando para a diversidade, a gente definiu claramente 2 grandes pilares dentro da Sompo. E um deles é a segurança de ser quem você é, onde a gente trabalha muito respeito e onde a gente estimula que toda a liderança olhe para cada indivíduo como um único, com as suas potencialidades, com os seus talentos, com as suas condições e tirar disso o melhor proveito possível com os seus times. E nisso a questão da maternidade é tão importante, né? Então, hoje, para ter uma ideia de números, 41% da nossa liderança é composta por mulheres. Dessas, 65% são mães. Então, não dá para a gente, dentro da empresa, deixar de apoiar, de estimular, incentivar que a gente tenha programas que cuidem, né? Que deem o apoio que essas mulheres precisam. Então, a gente tinha um programa chamado Sompo Gestar, assim como a Alessandra falou, e que a gente revisitou o nome para abarcar todas as formas de maternidade e todas as famílias que hoje são compostas. Então, hoje ele chama Sompo Maternar. Então, a companheira ou a colaboradora, quando está gestante ou vai adotar um filho, já entra para esse programa, passa a ter um acompanhamento da nossa médica. Nós temos um ambulatório médico e já começa esse acompanhamento. Temos muita coisa
de letramento, palestras, conteúdos, mas acho que para agregar o que a Alessandra falou, nós também temos a licença maternidade estendida. A flexibilidade do trabalho remoto é importantíssima. Então, todas as mamães, gestantes ou pessoas que vão adotá-la já podem, assim que comunicam para a gente, entrar em home office, né, a partir do momento que desejam, e até os bebês completarem 1 ano de vida, elas podem continuar dessa forma. E a gente estendeu esse processo para os papais também, né? Então, os papais, assim que o bebê nasce, também podem ficar até o bebê completar 12 meses de vida, trabalhando de forma remota. Acho que é o nosso papel de contribuição para isso, esse apoio, essa fase que é tão importante no primeiro ano de vida do bebê, que você vai passar por isso em breve. Todas as formas de apoio que a gente puder dar é importante. Então, acho que, destacando algumas práticas que a Alessandra falou, a gente tem também todo um programa de apoio, isenção, de coparticipação, mas acho que essa flexibilidade, a gente tem o horário flexível. Para as mamães que querem voltar e estão amamentando, a gente tem uma salinha para amamentação, para tirar o leite, deixar armazenado, mas eu acho que é o olhar para as potencialidades, né? A gente entender e a Camila falou disso, quanto a gente desenvolve de competências depois que a gente se torna mãe, né? A gente, dá para falar inúmeras habilidades, inúmeras competências, mas eu aprendi na minha, e aprendo muito até hoje, aprendo com ela desde pequena e aprendo até hoje com a minha filha, que foi a gente se desprender de coisas que a gente acaba brigando, indo e defendendo a ferro e fogo situações que, na verdade, não vão levar. Então, eu aprendi a dar a importância certa para o tamanho dos problemas. Acho que esse foi um diferencial da maternidade. Entrar nas discussões, quando você acha que isso vai agregar valor para os dois lados, não simplesmente para ganhei uma briga. Então, a maternidade traz muito dessa sabedoria, da paciência, né, Camila, que é importante, mas muito essa sabedoria é importante. Então, que a gente, por mais empresas como as nossas, que agregam valor aí para o mercado. Muito bem. Antes de passar para a Aline, a Camila, e como profissional também da área de pessoas, eu concordo, Roberta, quando nós falamos que o mercado de seguros, de fato, investe no diálogo sobre as questões de sustentabilidade humana, vamos dizer assim. E eu gosto sempre de dizer que não há sustentabilidade de negócio sem sustentabilidade humana. Para tudo que nós estamos a viver no contexto como um todo, seja nos nossos desafios climáticos, seja nos nossos desafios sociais, é muito importante esse olhar para a sustentabilidade humana. E eu gostaria de ouvir tanto a Alessandra e a Roberta com relação a viés inconsciente das lideranças. Como que hoje nós estamos preparando as lideranças para esse diálogo do processo maternário? E aí abraçando desde a Aline, que está passando, né, por um período mágico, e vem desafio pela frente, Aline, assim como Camila, que também passa por desafios com filhos adolescentes. Então, queria ouvir um pouquinho vocês desse aspecto. Como é que nós estamos a trabalhar esse diálogo com as lideranças, colocando de fato o humano no âmago dos nossos negócios e colocando a importância desse cuidado para com a família? Olá. Bom, como eu falei, a gente trabalha muito, né, com as lideranças na frente de cultura. Então, nós temos 4 grupos de apoio para atuar com diversos temas, né, de diversidade, mulheres é um deles, raça, cultura e etnia. A gente tem o Pride e gerações. E esses grupos trabalham muito em criação de conteúdos e treinamento, desenvolvimento, palestras, eventos. A gente tem uma quantidade enorme aí ao longo do ano
para vários temas, e liderança é o nosso público principal, né? Então, a gente tem programas para liderança sênior, que é o comitê executivo mesmo, onde a gente trata de vieses inconscientes. Então, acho que esse é o tema principal quando a gente fala da questão de promover um ambiente diverso, inclusivo. A gente quer e tem o objetivo de deixar consciente aquilo que são os vieses, né? Porque a partir do momento em que ele é consciente, você consegue lidar com ele. Então, a gente trabalha muito isso com os líderes. Quais são os tipos de vieses inconscientes, o que mais acontece, o que acontece no processo de seleção, por exemplo, o que pode acontecer no processo de promoção, como lidar, né, com a questão da maternidade, de uma colega no ambiente de trabalho, como é que você faz a transição. Então, isso a gente tem via programas e também a gente tem o apoio de pessoas de recursos humanos que fazem o aconselhamento e coaching também para os gestores lidarem com esse momento que não é simples para os líderes também. Então, assim, é fundamental, e o apoio, o que eu digo, a razão de sucesso é a gente ter o apoio da liderança sênior. Então, a liderança sênior da companhia é muito importante. Então, assim, eles é que dão o tom também e determinam a cultura da organização. Então, esse é um dos pontos que a gente mais trabalha na MMC. Eu ia começar minha fala por aí. Eu acho que quando você tem o patrocínio da alta liderança, colocando todas as pautas de diversidade como prioridade da empresa, e no nosso caso está dentro até do nosso plano estratégico de negócio, eu acho que já é meio caminho andado. Então, já vem dali a pauta vindo da alta liderança como algo importante. Óbvio que a gente trabalha todo um processo de conscientização, busca parceiros para dar palestra, para falar sobre viés inconsciente, para falar sobre assédio de todas as formas que possam existir, mas a gente também tem um processo de comunicação diferente, ativa aqui na empresa, onde a gente coloca a pauta de gestão de pessoas no seu olhar completo todos os meses dentro da Sompo. Eu, particularmente, conduzo 2 lives por mês. Uma com os líderes, com todos os líderes da empresa, onde a gente reforça todas as ações que a gente está fazendo de gestão de pessoas e o papel, a importância do líder para acompanhar o time, e uma com a organização toda, com todos os colaboradores, e essa é bacana, que a gente chama de resenha, né? Que é para levar informação, mas é um bate-papo. Então, gestão de pessoas está na pauta da empresa todos os meses, está na pauta da alta liderança, é um dos pilares estratégicos, cultura é um outro pilar importantíssimo desse plano estratégico. Então, sem esse apoio não adianta, né? A gente, como líder aí de pessoas, se quer fazer sozinho, esse processo não vai. Nossos líderes tem canal aberto também com a área de RH, a gente dá muito apoio, então toda a situação que eles enfrentam, eles têm um canal super aberto para dividir, olha, está acontecendo isso, está passando por isso, como é que a gente faz nesse processo? Então, não dá para você querer implantar programas sem ter o apoio. Primeiro, né, um grande patrocínio da alta liderança, mas depois dos líderes. E estou muito orgulhosa que tem vários líderes da Sompo aqui, que eu acho que não me deixam mentir no que eu estou falando. E que bom que eles, tanto patrocínio e apoio, que estão aqui assistindo a gente falar hoje. Então, eu acho que é isso, né? De novo, trabalhar muito letramento, muita conscientização, mas a gente tem esse ambiente que propicia que a gente olhe para as pessoas na sua essência. Então, isso já facilita bastante no processo. Perfeito. E eu só complementando aqui, tem um outro aspecto que é bem importante, que a gente também trabalha, que é métrica, né? Exatamente. Então, a gente também mede, né? Tem indicadores de diversidade dentro da companhia, inclusive objetivos de diversidade na alta liderança também, o que é bem importante. A medição é importante para as melhorias, inclusive, né? Então, continuar a jornada de evolução. Por fim, eu quero ouvir a Aline e Camila, e eu quero abrir para a plateia, tanto a que está presente conosco fisicamente, também como o nosso público que está remoto,
para que nós tenhamos aqui perguntas para as nossas painelistas. Mas eu gostaria de finalizar esse painel com vocês, com as recomendações de vocês para as organizações. Vocês, na experiência de vocês, você, Aline, agora, futura mamãe, que práticas você observa que podem ser implementadas dentro das organizações, que hoje você ainda não teve contato com elas? E para Camila, na esfera dos filhos adolescentes, que diálogos, ações nós podemos promover para acolher mãe, como vocês e como outras mães que estão hoje em fases com filhos adolescentes e com essa jornada repleta de emoções e aprendizado, como você colocou? Eu acho o seguinte, Isabela, pessoal, nós aqui, né, vou usar o termo que a Camila usou de privilégio, né? Nós aqui somos pessoas privilegiadas, né, por trabalhar ou liderar companhias que têm esse olhar. Então, meu primeiro desejo é quem quer que esteja aqui presencialmente ou virtualmente, né, e que participa da empresa, né, é uma pessoa de equipe ou é uma pessoa que toma a decisão, que se inspire com as nossas conversas aqui. Eu vivei no momento da gestação e como líder na companhia, eu já valorizava a empresa que eu trabalhava, MetLife, só que você vai vendo melhor os benefícios e você vai criando esse sentimento de orgulho e de privilégio ainda maior. Parece muito banal, mas não é. Gente, a gente está num país que 20% da população tem um plano de saúde privado, e boa parte é por conta das empresas, né? Então, é um pequeno exemplo, né, nesse momento que é tão importante ter aqui no acompanhamento gestacional, por exemplo, acesso à saúde. Flexibilidade de horário, como a Ale trouxe, né, é um benefício absurdo. Parece que não, mas é. A Camila trouxe também o tema do aprendizado, né, com a adolescência. Eu tenho pensado muito nisso. Eu estou indo para o 8º mês de gestação e eu estou aprendendo coisas, né, e vou aprender muitas outras a minha vida toda, tenho certeza. Mas um aprendizado e um autocuidado que eu não imaginava que eu teria já nessa fase. E para que isso tudo ocorra, a gente tem que equilibrar os pratos, né, na nossa vida profissional. A gente tem que fazer a ginástica da agenda, que a Camila trouxe, que eu gostei desse termo também. Né? Só que nada disso funciona se, culturalmente falando, como a própria Rô trouxe também, a gente não tiver a empresa preparada para isso, com a cultura e com a prática. Né? Flexibilidade de horário, aproveitar os benefícios e os privilégios, e você poder ter uma jornada de autocuidado, uma jornada de eu quero fazer uma atividade com a minha família. Né? Se você não tiver isso na prática nas empresas, nada disso ocorre, isso vira um discurso. Então parece simples, acredito que eu estou falando, mas fica uma reflexão, né, para decisores de empresa que estejam participando e pessoas de equipe para se manifestarem. Né? Eu imagino que o que vem pela frente, uma parte eu tenho uma breve ideia, a outra parte eu vou descobrir, a outra parte eu vou aprender. Mas o conselho adicional que eu daria aqui também, Isa, é em relação ao cuidado com a mulher e esse amparo que eu trouxe no meu relato pessoal, né? Mas o cuidado com a mulher profissional. Então, claro que há uma propensão aqui maior, eu sou líder de uma grande área, tenho um time muito grande, importante dentro da empresa, mas esse cuidado tem que acontecer com todas as pessoas da empresa, né? Porque eu estou saindo em breve, mas eu continuo pensando na minha carreira. Eu também tenho o desejo de dar próximos passos, de desbravar novos desafios, e eu quero fazer tudo isso e curtir minha família, curtir meu filho. Eu quero equilibrar tudo isso, e eu vou fazer o possível do meu lado para isso. Então, é importante que as empresas, assim como aqui eu trabalho, elas deem essa contrapartida, sim, através de atitudes, né, e colocando essa cultura em prática. Só um outro comentário que eu queria fazer também, eu sou muito engajada também na frente de diversidade e inclusão, né, comentei aqui no início a minha história pessoal de trazer meu eu inteiro para o ambiente profissional, e hoje eu sou líder, agora em transição, por conta da gestação, mas eu sou líder do GLAM, que é o nosso grupo para a comunidade LGBT. E foi esse grupo que fez, além de todo o contexto da companhia, tá? Mas tem um peso muito importante, assim, na minha trajetória, porque foi esse grupo que fez com que eu me abrisse. Porque naquele grupo, mesmo eu na condição de líder ali, né, onde todo mundo fica igual, na verdade, né, a gente não tem essa hierarquia, essa separação, eu consegui ver e conhecer pessoas que me inspiraram e que me criaram coragem.
Então, assim, a importância dos grupos também é absurda. A gente tem também na MetLife alguns grupos, né? Temos 4, temos o grupo LGBT, o de mulheres, o Presença Afro, e temos também um grupo para pessoas com deficiência ou algum tipo de incapacidade. Então, assim, é poderosa a influência desses grupos, quando bem trabalhados dentro de uma empresa. Quando as pessoas, sejam elas com lugar de fala ou não necessariamente, que tenham um real engajamento, entram, as coisas se transformam. Então, se eu pudesse dizer o que eu gostaria, é isso, que esses grupos continuem, porque esses grupos criam de verdade ambientes de apoio e suporte para as pessoas. Aí, voltando para o tema de maternidade e carreira, né? A gente está aqui, tem algumas pessoas, inclusive, da MetLife, a gente tem trabalhado em interseccionalidade. Então, trabalhar também a questão da interseccionalidade e garantir realmente que a mulher que voltar, ou a mulher que vai sair, de fato, ela está tendo um plano de carreira, está tendo todo um caminho dentro. E para mim isso ocorre com cultura, com os grupos e, como a Lê bem trouxe, com o envolvimento da alta liderança da companhia e real engajamento. Isso precisa acontecer, esse sponsorship, esse apoio, ele precisa vir e ser de forma genuína. Eu sou prova viva de que quando tudo isso acontece, os caminhos se abrem e o profissional consegue tomar decisões importantes, como eu tomei, de abrir sobre minha composição familiar, de ter um filho, e ter a segurança de que eu vou ficar alguns meses, né, ter o privilégio de novo, né, eu vou tirar 7 meses, gente, licença. 6 meses ainda vou acumular as férias, né. Agora eu estou entendendo melhor o quanto isso é importante, né? Poxa, o bebê já vai estar com a introdução alimentar, já vai sentar, né? Talvez engatinhar nem tanto, né? Não sei se vai ser tanto assim, mas a segurança é que o bebê já vai estar bem, meu bebezinho vai estar bem mais evoluído já, né? Bem mais autônomo naquela fase da vida dele. Então isso não tem preço. Só que para tudo isso acontecer e para toda essa valorização acontecer, tem que ter instauração de cultura, repetição da cultura, prática de cultura, exemplos de pessoas dentro das organizações. Se a gente não tem esse composto, é só uma proposta de valor, é um tema bonito. Então, o importante é prática. Seria isso. Maravilhoso depoimento. Obrigada, Aline. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente, como empresas aqui presentes, eu acho que a gente tem o desafio da continuidade da melhoria. Eu acho que a gente caminhou tanto até agora como empresas dentro de um determinado setor que é tão importante, tão relevante para o país e para todos os cidadãos, mas a gente tem um desafio muito grande que é continuar olhando para tudo que a gente conquistou até agora na temática de diversidade, nessa temática humana dentro das empresas, e ver o que mais que a gente precisa conquistar, o que mais que a gente precisa fazer. Então, acho que a gente tem um desafio aí de continuar olhando para frente, continuar enxergando as pessoas na sua amplitude, na sua complexidade, né? A gente está como ser humano muito longe de sermos pessoas que somos algo simples, a gente é bastante complexo, mas fazendo um recorte especificamente para o tema de hoje, eu acho que a gente tem que continuar olhando a maternidade. Nós, depois que somos mães e pais, a gente vai ser mãe e pai a vida inteira. A gente não vai ser na infância, a gente vai ser na adolescência, a gente vai ser do jovem adulto, a gente vai ser do filho, da filha que depois decide eventualmente ter uma família, e a gente vai ter fases diferentes. Eu acho que a gente teve um olhar e se desenvolveu muito com relação à infância. Talvez a gente deva começar a caminhar aí para olhar para outros momentos da maternidade na carreira. A gente não vai deixar de ser pai e mãe, né? São outros desafios, são outras questões, né? Certamente, e acho que elas nem são comparáveis entre si, essas fases, mas acho que é o nosso desafio de continuidade. A gente quer que as pessoas trabalhem de uma forma muito plena, né? E enxergar essa plenitude nas diferentes fases da maternidade, eu acho que é o próximo desafio que nós temos dentro das empresas. Nós vamos ter que continuar olhando para isso. E aí os recortes vão ser diferentes, né? Nós vamos ter que ver quais são as necessidades naquele momento. Talvez a necessidade não seja uma necessidade tão grande de benefício, mas seja uma necessidade mais de um acompanhamento, de uma orientação, de trazer algumas coisas para dentro da empresa, porque aquela mãe ou aquele pai também
que talvez tenha um filho adolescente que esteja numa fase, sim, muito difícil, eventualmente, esteja com muitos desafios dentro de casa, certamente está mais difícil trabalhar naquele momento, né? Então, acho que a gente tem ali coisas, sim, para trazer dentro das empresas e olhar para essas outras fases do maternar de uma maneira geral, com mais amplitude e enxergando os indivíduos que estão naquelas diferentes fases, quais são as necessidades que eles têm e como que as empresas podem apoiar e colaborar para aquela fase, para que aquele indivíduo continue sendo um indivíduo ali produtivo, feliz naquele ambiente, e, portanto, fazendo com que a empresa e o setor tão importante que a gente trabalha continue aí bastante pleno e com muito resultado. Então, acho que a gente tem desafios, mas é quase que um desafio de inquietude, sabe? A gente não pode parar, né? A gente tem que continuar olhando e falar, a gente tem mais coisa para a gente fazer. O que a gente fez até agora, acho que a gente tem que celebrar, a gente tem que reconhecer, é muito bacana. Mas a gente tem mais coisa para fazer. Nós, seres humanos, somos mais do que isso. Então, a gente tem que olhar mais. Perfeito. É uma jornada de desenvolvimento de mães e filhos. Quero abrir, então, eu sei que o nosso tempo aqui está praticamente esgotado, mas eu quero deixar vocês participarem também. Então, vou abrir para no máximo 2 perguntas no auditório. E peço também apoio para que nós tenhamos aqui 1 ou 2 perguntas para o nosso público remoto, mas deixo o meu compromisso de trazer respostas para vocês por meio dessas painelistas maravilhosas que trouxeram recortes de extremo valor para cada uma das mães. A proposta do painel era exatamente isso, era como que nós poderíamos trazer inspiração nas diferentes fases da jornada da maternidade, do maternar, como nós falamos aqui anteriormente. Então, deixo com vocês alguma pergunta aqui no nosso... Bem, temos já uma pergunta no online. E aí depois eu passo aqui para o auditório, pode ser? Pode. Bem, temos a pergunta da Pamela Pires, e ela questiona, adicionalmente a tudo que foi falado aqui, porque ela fez essa pergunta logo no início, então eu acho que muitas coisas já foram até ditas, mas adicionalmente a tudo que foi falado, o que vocês ainda sentem que precisa mudar no mercado de trabalho para acolher as mães? Eu acho que o maior desafio que a gente tem no mercado de trabalho como um todo, e óbvio, dentro do nosso setor também, é exatamente a gente conseguir ver essa miríade de pessoas e de realidades diferentes. Esse é um baita desafio na perspectiva, agora falando aqui mais como gestora, como sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do país. É um baita desafio, gente. É uma coisa assim, eu não consigo nem imaginar como é que é ser gestor público, né? Que aí é o todo. Mas é um desafio muito grande. E o que eu vejo se a gente consegue estabelecer canais de comunicação cada vez mais ágeis e mais fluidos, a gente consegue cada vez mais ter acesso às reais necessidades das pessoas. Quando eu, Camila, penso em necessidades de pessoas, por mais esclarecida, por mais tudo que eu seja, eu tenho todos os meus vieses e eu tenho toda a minha história de vida. Então, se as pessoas não falam e não se comunicam e não se colocam, fica muito difícil a gente conseguir acertar o máximo que der. Então, acho que o grande desafio para todas as empresas é realmente poder conseguir atender essa diversidade de pessoas, conseguir enxergar essa diversidade de pessoas. E para a gente poder alcançar isso, ou estar nessa jornada de alcançar, a gente precisa ter canais de comunicação muito bons, que, claro, os grupos todos são maravilhosos nesse sentido. Sim. Todos nós aqui, certeza que temos histórias lindas com relação aos grupos de afinidade. Então, canais de comunicação e abertura de comunicação, gestão cada vez mais aberta, o ouvir é essencial,
né? Então, acho que isso que é um baita desafio para todos nós. E acho que a gente está numa fase da evolução humana que não dá mais para ter empresas que acham que pessoas não são importantes dentro das empresas, né? Então, não dá para ouvir que uma empresa vive independente ou à parte do que as pessoas fazem e pensam lá dentro. Então, colocar as pessoas como ponto primordial dentro das suas empresas é vital. E desenvolver todo o olhar que cabe para isso. Então, Camila falou bastante, mas o que eu sinto é que a gente ainda tem empresas que não priorizam as pessoas. Enquanto a gente tiver esse posicionamento dentro de algumas empresas ou alguns mercados, a gente não vai ter uma evolução. Então, não dá mais para a gente não considerar cada pessoa como sendo única, com suas demandas, necessidades, e entender como a gente pode ter uma sociedade melhor e, da nossa parte, perpetuar isso para fora, né? Então, não é só fazer o bem para dentro, mas quando a gente consegue dentro da nossa casa, atender uma pessoa, isso perpetua para sua família, para os seus amigos e tudo mais. Então, acho que essa consciência é que ainda existe, infelizmente, em algumas empresas que precisa mudar. Então, quando a gente coloca as pessoas como ponto importante, tudo vai. Acho que só complementando, eu diria que o grande desafio é a cultura, né? São as organizações trabalharem essa mudança cultural que é muito importante. E isso é desafiador porque você não copia, né? Exatamente. Então, você tem que ter uma abordagem única em cada companhia para fazer essa mudança cultural, né? Criar uma crença, né? Crenças, valores, comportamentos que possibilitem o caminho da diversidade e inclusão. Isso não é simples. Eu acho que o mais desafiador é criar essa cultura mesmo. Eu acrescentaria que tem que trazer esses desafios para a cultura. Porque, como a Camila trouxe aqui, o desafio é complexo. Então, quando a gente pensa principalmente nos aspectos sociais, ele é um desafio gigante. Mas como que você traz isso para a cultura e endereça ações em curto, médio e longo prazo? Nem sempre as transformações que nós precisamos será possível ser feita no curto prazo. Mas se nós tivermos aquecer e reforçar na cultura de que aquela pauta é uma pauta importante no médio e longo prazo, acho que a gente começa a superar os nossos desafios e a caminhar rumo a uma jornada mais próspera. E só complementando também, eu acho que é uma jornada. A gente não pode, por experiência, descansar um minuto. Exatamente. Porque se você descansa, a coisa volta para trás. Então, bem, isso aí. É uma jornada, um trabalho contínuo. E reforçar. Vamos deixar como recomendação sempre, aquece, reforça, para que isso não fique no campo do esquecimento, né? Muito bem. Alguma pergunta aqui? Bom dia, aqui é Liliana Caldeira, sou presidente da Sou Segura. Eu acho que a gente está vivendo aqui um recorte maravilhoso, mas essa não é a realidade que predomina nem no nosso país, nem no mundo, né? A gente está vivendo um fenômeno mundial hoje que a gente chama de no mothers, né? São mulheres que não querem ser mães, por todos os ônus e encargos que a maternidade traz, e eu estou falando de japonesas, de chinesas, de coreanas, de alemãs. Isso refletindo na pirâmide demográfica dos países que estão tendo redução da sua população ativa, um envelhecimento muito forte das suas populações e problemas previdenciários de mercado de trabalho, de mercado de consumo imensos. Então, a maternidade, e aí a gente vê a importância da decisão de uma mulher, né? Quer dizer, quando as mulheres decidem que elas não querem mais ser mães, o impacto que isso traz na sociedade como um todo.
o nosso país, além dessa questão da sustentabilidade da maternidade, que não existe no nosso país nem no mundo, a gente vive impactos da maternidade que foram alvo de uma prêmio Nobel, né, que viu o impacto da maternidade no salário da mulher, né? As mulheres, quando retornam, quer dizer, tudo que a gente está vendo aqui é um universo maravilhoso, mas que não é a regra, né? Então, queria que a Camila, como advogada, né, falasse desse fenômeno aí, porque nós temos até leis, né, Camila, agora no país, forçando uma transparência para que mostrar que as empresas mostrem as suas entranhas aí no sentido de que elas não têm, e elas têm, distinção salarial e o impacto que a maternidade tem, porque as empresas não são a Marsh, a Sompo, a MetLife, a Fairfax, né? As nossas empresas são pequenas e médias empresas que não têm recursos para ter todo esse apoio à maternidade que é tão essencial, recaindo para o setor público, que tampouco tem. Então, a gente não tem creche pública, nós somos umas afortunadas, como você falou, que a gente pode pagar, eu também paguei para os meus filhos irem para a creche, terem babás e terem todas uma série de coisas, mas essa não é a realidade. Então, eu queria que a Camila falasse sobre a realidade, né? Essa questão da maternidade não ser sustentável no nosso país e no mundo. Baita desafio, hein, Lili? Não, de fato, acho que a gente, e por isso que a minha primeira fala foi uma fala muito com recorte social, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente também não entrar no mundo fabuloso e achar que a gente vive em algo que está 100% resolvido, né? De fato, não está. Eu acho que a gente tem caminhos, como você mesma comentou, Liliana, que é o caminho, por exemplo, da lei da transparência agora, que, óbvio, a gente tem inúmeras críticas com relação à metodologia, tudo, mas a gente tem que reconhecer que ela é um primeiro passo. A primeira divulgação foi muito complexa, os critérios utilizados são alvo corretamente de muita crítica, mas não deixa de ser um caminho, não deixa de ser algo para ir melhorando ao longo do tempo. O desafio vai ser se a gente vai realmente na perspectiva da autoridade pública conseguir ter meios de melhorar esses critérios para que realmente a gente tenha uma transparência, uma clareza maior, mais de acordo com a realidade, não simplesmente colocando todo mundo junto, como foi nesse primeiro censo, nessa primeira divulgação que foi feita com relação a gap salarial nas empresas, por conta de questões de gênero. Então, de fato, eu acho que a gente tem, e eu acho que a gente tem que estar o tempo todo, muito na linha do que a Bel também falou, a gente tem que estar o tempo todo muito atento a esquentar, a prestar atenção, buscar melhoria. Eu acho que a gente não pode achar que o que a gente está vivendo é o melhor efetivamente. A gente tem que ter um olhar muito mais holístico do que o nosso próprio umbigo, né? A gente tem que olhar efetivamente como a gente consegue, e aí vem, acho que a grande responsabilidade corporativa que todos nós temos. A gente tem que ver como é que nós que estamos dentro de empresas que conseguem ter recursos, ter políticas e ter visões humanas para as mulheres de uma maneira muito melhor, muito mais ampla, como é que a gente consegue influenciar cada vez mais e ajudar a criar mecanismos em outras empresas e até talvez no setor público. Então, acho que a gente tem que ter um papel de civilidade corporativa, que eu acho que é algo que é fantástico, e nos enxergarmos como grandes influenciadores com relação a temas de diversidade e inclusão. E na diversidade e inclusão, o nosso sócio-diretor no escritório, Pedro Dias, ele fala uma coisa que é muito real. Ele sempre coloca, ele fala assim, na diversidade e inclusão a gente não tem concorrente. Ninguém é concorrente. Então a gente trabalha junto. A gente faz tudo junto, a gente troca informação, a gente divide experiência, a gente divide política, então isso é maravilhoso. Então, de fato, a gente tem que se enxergar como responsáveis corporativos dentro de uma sociedade maior
para efetivamente buscarmos como influenciar as nossas empresas. E isso não é uma coisa tão absurda de ser pensada quando a gente vê que a gente tem, por exemplo, uma quantidade muito grande de fornecedores de serviços e produtos, e quando a gente lida o tempo todo com clientes e com parceiros. Eu não estou falando da gente simplesmente criar mecanismos nas nossas empresas absurdamente sofisticados e caros para influenciar o mundo. Não, a gente pode influenciar muitíssimo bem quem está muito próximo da gente. Exatamente. Então, a gente tem como fazer isso. Por exemplo, criar políticas de fornecedores e inserir questões de diversidade e inclusão, isso é uma realidade. A gente pode fazer isso. Ah, mas isso vai tornar extremamente difícil. A gente pode fazer escalonado, a gente pode pensar primeiro numa forma educacional de fazer isso para depois começar a exigir. A gente tem 1000 mecanismos para fazer isso. Então, acho que, como ideia, seria muito bacana que a gente pudesse começar a trocar também como a gente está influenciando o nosso entorno para que nós possamos efetivamente passar mais conhecimento, né, mostrar que existem outras maneiras de pensar e que essas outras maneiras de pensar, inclusive, são muito rentáveis e geram muito lucro. Então, acho que a gente está num setor aqui que a gente vem desde 1999 praticamente crescendo 2 dígitos por ano, gente. A gente tá legal, né? A gente vem bem. Podemos melhorar sempre, claro. E aí todo mundo já... Mas, enfim, eu acho que a gente tem que se enxergar nessa cidadania corporativa para que a gente possa impactar cada vez mais e diminuir as diferenças. O nosso entorno ele vai ser impactado, ele vai impactar o entorno dele, e isso daí certamente vai ser algo que vai abranger ao longo do tempo toda a sociedade. Obrigada pela pergunta, Lili. Perfeito, muito bem. Então, finalizamos o nosso painel. Muitíssimo obrigada, Camila, Alessandra, Roberta, Aline. Foi um painel de muita inspiração. Como muito bem colocado nas perguntas, nós estamos aqui a fazer um recorte e nós falamos muito sobre isso. Nós sabemos muito dos desafios que se tem, mas a proposta é sempre manter o tema aquecido e reforçar de que todos nós somos parte dessa transformação. Sempre gosto de trazer isso, não é sobre governo, sobre empresas privadas, é sobre a sociedade. E há filósofos que falam, que eu adoro frases como essa, que diz: o feminino não é sobre gênero, é sobre dimensão. E quando nós falamos sobre dimensão, a gente fala sobre sustentabilidade humana. E nós, sim, somos pessoas que podemos trazer a transformação que o nosso mercado precisa, que a nossa sociedade precisa e que o nosso mundo precisa. Porém, administrar os campos das possibilidades. Nem tudo será possível ser embarcado no curto prazo. Mas a jornada continua e nós estamos aqui para inspirá-los e colaborar com todo o nosso aprendizado, com o nosso desenvolvimento como mãe, como executiva e como ser humano. Muito obrigada, uma ótima manhã a todas. Foi um prazer e a todos estar aqui com vocês.